Olá, olá, eu sou a professora Lu e hoje estou aqui para a gente conversar a respeito desse romance aqui que chama-se Dois Irmãos do Milton Ratum, tá bom? Mas eu não vou fazer sozinha, não. Vou fazer com uma baita especialista que a gente tem na área de literatura, que é a minha amiga Jerusa Zelnis. Mas antes disso, já sabe, né? Solta a vinheta. Olá, pessoal! Já tenho aqui ao meu lado a grande professora Jerusa Zelnis, que eu conheço já há muito tempo e que faz um trabalho maravilhoso, não só na área da literatura. Gê, muito obrigada de estar aqui comigo, de ter aceitado o convite, de conversar com a gente a respeito do romance Dois Irmãos e compartilhar todo o teu conhecimento a respeito da obra. Lu, eu que agradeço, estou super feliz de estar com você depois de tanto tempo, né? A gente está se encontrando de novo. Então, aqui com você, com o seu público, né? Com todo o pessoal que te segue. Então, mando um beijo para todo mundo, dizer que eu estou feliz, feliz, feliz demais. Felizes estamos todos nós. A Jerusa trabalha muito com literatura, mas ela tem umas outras atividades. Gê, o que você faz? Olha, Lu, eu depois, né? Já se conhece há bastante tempo. Eu fui para o caminho da literatura por um longo, longo período aí, mais de 10 anos dando aula. Ainda dou aula, só que agora eu não dou mais aula em colégio, dou aula em cursos de pós-graduação, de graduação, né? Mas, nesse tempo, uma das coisas que eu passei a fazer com mais ênfase é um trabalho na escrita criativa. Eu criei um curso que ele chama Escrita Curativa e eu tenho me dedicado muito a isso e a construção eu chamo de processos criativos do corpo e da escrita. Então, eu sempre crio experimentos entre a escrita e as questões, vamos dizer assim, clínicas, terapêuticas, porque eu acabei fazendo uma formação também em esquizoanálise, né, nesses últimos anos. E então eu faço um pouquinho de cada coisa, mas sempre o foco na escrita. E também eu faço material didático, né? Então, uma das coisas que me liga muito a esse convite que você me fez de falar do Dois Irmãos é que, como eu trabalho com material didático para o PNLD, um dos livros que eu li também foi uma adaptação desse livro, né? Muito bom. Mas você também tem livros de sua autoria, Gê, quais são? Tenho, olha, Lu, eu tenho muitos, né? Mas eu trouxe aqui alguns, eu tenho 12 livros que eu, a partir desde 2015, mais ou menos, 2015 foi quando eu publiquei meu primeiro livro. Eu já dava aula, já estava dando aula de escrita criativa, que eu dou em alguns aparelhos culturais em São Paulo, né? Na Casa das Rosas, Biblioteca Mário, na Casa Mário de Andrade também. Então, por conta de dar muitos cursos de escrita criativa, eu comecei a escrever também. E aí eu publiquei meu primeiro livro, que chama Esse Livro Não É Pra Você, que é um livro de poesia, em 2015. E desde lá eu venho publicando livros, também venho traduzindo livros de literatura infanto-juvenil e escrevendo alguns livros teóricos. Então eu trouxe aqui para vocês verem esse aqui, que é um livro de poemas, que é o Quintais. Esse livro ele teve ganhou um edital, então é um livro de poesia. Eu tenho esse outro livro que também ganhou um edital aqui em São Paulo, de PROAC. É um livro, chama Tatuagem, romance, mínimo romance. É um romance também experimental, porque ele é meio autobiográfico, assim, só que é super louco, é meio inocência. E ele é um romance todo escrito em poemas. Então, em vez de capítulos, né? São denominados capítulos, mas cada capítulo é um poema. Aí, ultimamente, depois da pandemia, eu escrevi outro livro de poemas, que chama Atracados aos Pés da Cama. Eu gosto muito desse livro, embora ele tenha sido um livro ele é lindo. Mas ele foi um livro difícil, porque foi assim, é um livro sobre luto, né? Perdi minha tia nesse tempo da pandemia. Então, eu acabei escrevendo um livro também em homenagem a ela. E, entre outros livros, o livro da escrita curativa, que são 2 volumes, é uma parte teórica, é uma parte prática. E esses livros são mais ensaísticos, né? Os demais que eu te mostrei são mistura poesia, prosa poética, e aí eu tenho esse que é do meu coração, né? Porque todo um pensamento é uma elaboração que eu comecei lá no meu doutorado, terminei no meu pós-doutorado. Bom, mas esse ano já sai mais coisa aí. Já vai ter novidade.
E para o pessoal, vamos deixar logo no começo aqui do nosso vídeo. Se o pessoal quiser entrar em contato com você, adquirir seus livros, qual é o caminho? Olha, eles podem encontrar, assim, fácil no meu Instagram, então, que é o @Zeunis, meu sobrenome, né? Zelnys. E também podem me encontrar em outro Instagram, que é onde eu faço a questão do meu trabalho com a escrita curativa, né? Que é o @escritacurativa.gz. Aí lá eu tô sempre mostrando um livro, outro, aí eles já encontram o caminho para chegar nas editoras, que são várias editoras que eu. Mas esse especificamente é na Fábrica de Cânones. Dá para entrar direto lá, lá vai encontrar esse livro e alguns outros também de poesia. Ótimo, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, se eu fosse vocês, eu não perderia a oportunidade de conhecer o trabalho da Jerusa, que é de primeira linha, de grande qualidade mesmo. Mas, Ah, Gê, vou obrigada. falar sobre Dois Irmãos, e aí? Vamos lá. O Dois Irmãos, ele começa, né? O livro ele começa justamente com um poema do Drummond, né? Os versos do Liquidação. Você lembra deles? Muito, muito, muito. Para você ter uma ideia, esse poema ele compõe o meu curso de escrita curativa. Eu tenho esse livro foi muito marcante na minha vida, né? Então, numa das aulas que eu falo sobre o corpo como morada, aí ele traz esse poema, né? Você acha que a gente deve ler o poema? É bonito, né? Pode, vamos lá. Manda o poema, o que está no comecinho do Dois Irmãos, né? Isso é. Vai, Na manda bala. verdade, olha que curioso, Lu. Esse Hum, poema, quando eu li esse trechinho, que é um fragmento pequenininho, né? Eu vou ler o fragmento que tá lá, depois eu vou explicar. tá. Ele diz assim, Drummond, né? A casa foi vendida com todas as lembranças, todos os móveis, todos os pesadelos, todos os pecados cometidos ou em vias de cometer. A casa foi vendida com seu bater de portas, com seu vento encanado, sua vista do mundo, seus imponderáveis. Aí ele para aí. Eu fiquei tão curiosa que eu falei, não, deixa eu procurar esse poema inteiro, né? Quando eu fui procurar, só estava faltando um verso, que era Ah, por 20 contos. E eu fiquei assim, nossa, pensando, nossa, mas por que o Milton Ratum já não colocou o poema inteiro, né? Só que é porque eu acho que é inacreditável pensar que uma casa, né, como essa que o Drummond coloca aqui, né, uma casa com, né, essa subjetividade da casa que ele coloca, né, o vento encanado da casa, a vista para o mundo, né, os imponderáveis, não dá para a gente ter preço nenhum, né? Então, como é que você vende por 20 contos, por 1 milhão de dinheiros? Não tem preço, né? Eu acho maravilhoso ele. mas a casa da Zana, do Halim, acabou sendo vendida, né? Foi liquidada. Aliás, Gê, a casa, a gente pode observar no sentido físico, não é? Realmente, Uhum. parede e tal. Mas casa também a gente usa muito como família, né? Eu tenho um livro do Essa de Queiroz, você deve lembrar da nossa época do mestrado lá, a Ilustre Casa de Ramírez, que é a família Ramírez. Então, aqui eu vejo muito isso nesse sentido de que a casa que foi liquidada não foi só a casa prédio, foi a casa família do Halim, não é? Exatamente, eu acho que a casa família e a casa corpo, né? Que foi deteriorado, né? Tudo entrou, é a grande ruína da família, né? E a grande ruína de cada um daqueles personagens, né? Eles foram se arruinando também, né? É como se o tempo, o vento fosse passando por eles e ao invés de porque a gente está sempre reformando o nosso corpo, tentando pelo menos, né? Reformar, tentando ficar saudável, ou tentando resolver as questões familiares. A impressão que a gente tem é que na casa, nessa família específica, que vem aqui em Dois Irmãos, o tempo foi atravessando e as questões, né, que eram tipo o alicerce, o mau alicerce, ele foi só se deteriorando cada vez mais, né? Eu tenho essa impressão. E uma coisa curiosa é que o Drummond começa assim: a casa foi vendida com todas as lembranças. E o Dois Irmãos é um livro de lembranças, ele é um livro de memórias, né? Uhum. E acho que talvez por isso seja tão maravilhoso, né? Porque eu acho que o romance
o romance, não sei se você concorda comigo, mas o romance, quando ele tá falando do passado, parece que ele fica mais bem acabado, né? Parece que a história, quando a gente... Eu sempre penso assim, que romance é uma coisa que ele vai contando... Ele tá muito amparado no passado, né? Diferente de outros gêneros, né? Como a poesia ou mesmo a crônica, que mais o presente, né? Você vê assim a coisa mais inacabada. Um grande romance, para mim, ele está muito ligado a essas formas que se fixaram no passado. E esse livro, ele é todo lembrança, né? O narrador, ele está recuperando e tentando reconstruir, né? Esse narrador, através do discurso, eu sinto assim, né? Ele está tentando nos dar uma dimensão disso que a gente já no primeiro capítulo, já no começo do livro, no primeiro capítulo, a gente vê como ruína, né? Porque a gente começa com uma morte, né? Aliás, o primeiro capítulo, ele parece o prefácio. Uhum, sim, até na hora eu travei de falar primeiro capítulo, né? Porque o que é essa entrada, né? É a entrada, porque ele não numera. Ele só vai Hum, numerar depois. hum, É um prefácio mesmo. Zana teve de deixar tudo. E aí a gente começa, digamos assim, pela morte da Zana, e o livro termina com a morte da Zana, o que faz do livro uma narrativa circular, né? Você pode terminar de ler e começar a ler de novo. exatamente, exatamente. E até para você começar a ler de novo, para você ver o que você deixou no caminho, né? Porque a memória é sempre algo esburacado, né? Então, a memória, naturalmente, ela já é ficcional. Talvez se o narrador fosse contar para a gente tudo de novo, talvez ele contasse bem diferente, né? Bem diferente. Suprimiria alguns detalhes, alguns eventos, colocaria luz em outros, né? Ela é essa coisa móvel, né? É porque a gente fala, ele fala muito das memórias do Halim, da Zana, da Domingas, mas ele fala pouco das memórias dele, do que ele viveu, né? Ele faz uma narrativa a partir de memórias alheias. Exatamente. Eu acho, e ele demora, né? Assim, ele demora para aparecer. A gente não sabe quem ele é. A gente não sabe. Às vezes, assim, quando eu comecei a ler, a primeira vez que eu li o livro, eu não tinha certeza se esse narrador ia se materializar numa personagem, sabe? Eu ficava. Porque ao mesmo tempo que parecia que era tudo muito íntimo dele, ele não se revelava, né? A gente não sabia muito bem quem que ele era. Parecia que era uma terceira pessoa mais distante que estava contando. Até o momento que a gente vê, né? Eu não lembro qual é o capítulo, mas quando a gente vê que ele está implicado mesmo na história, né? Que ele é um personagem importante da história. É, mas é uma... Já pode falar um pouquinho dele? Pode falar um Pode, pouquinho? manda bala. Porque eu acho que o Nael, né, que é o Ah, personagem, eu acho que ele é para ser essa personagem que tem que construir essas memórias através dos outros, porque ele vem, né, de uma relação já natural, uma relação nova, vamos dizer assim, né, entre uma indígena, né, como é o nome dela? Domingas. Domingas. Domingas, né? Domingas. E o imigrante, né? Então ele está construindo, é como se ele tivesse ali simbolicamente fazendo a ligação, né, entre esses dois povos, né? Então ele ainda ele é um ser novo, né? Me dá essa impressão, né? Bem simbolicamente, né? Então de onde eu vou recuperar as memórias para construir a minha história como esse ser inaugural, né? Que inaugura uma linhagem nova ali dentro, né? Porque ele é um mestiço. Eu acho que nessa linha a gente pode pensar que ele representa realmente o povo brasileiro. E ele é um mestiço bastardo que está procurando a sua identidade. Eu acho que por isso a gente fica tanto tempo sem saber quem é o narrador do livro. Só lá, né, acho que é capítulo 7, 9, acho que é o 9, que ele se identifica como Nael. Então, eu acho que é exatamente a representação desse homem brasileiro que não tem identidade própria, mas é o mestiço,
né, que nós Uhum. somos um país de mestiços, né, e que pena muito, né, para poder se identificar, saber quem ele realmente é, de quem ele é filho, né, que esse é o grande drama do livro, de quem ele é filho. Exatamente, né? E esse não lugar, né? Que eu acho que esse não pertencimento, porque mesmo no fim, assim, a gente vai ver é, que ele não tá assim, completamente convencido, né, de quem ele é filho, ou não está plenamente satisfeito. É uma situação bem curiosa a questão eu acho assim esse livro maravilhoso pela questão da paternidade, né? De como se elabora essa paternidade. Não sei se você lembra, mas Zana, que é a avó, né? Seria a avó de Nael, né? Não, a avó de Nael, Sim, né? sim, a volta dela. Que é a matriarca, né? Que começa morrendo, né? Ela tinha uma relação com o próprio pai muito complicada, né? Porque era assim de muito amor. Então, quando Halim, que é o marido dela, muitas vezes ele vai abraçar e beijar ela e ela só fica falando do pai, lembrando de como ela recitou as primeiras vezes os versos para o pai. Então a gente vê que tem ali tem uma coisa bem psicanalítica, né? Tem Desse, Édipo, né? bem Édipo, né? Esse amor todo livro ele é muito psicanalítico, né? Depois também a própria relação do irmão com a irmã, né? Tudo meio bagunçado ali, né? Que eu acho que é isso, né? Essa construção dessa nossa identidade mesmo, né? Que se dá assim dentro do seio familiar, né? E a gente vai se contaminando. É. Você falou uma coisa da Zana, a Zana é a matriarca, e é engraçado porque ela vem de uma cultura libanesa em que é o patriarca que comanda, e no caso da Zana, ela determina a vida dela, com quem ela vai casar, quantos filhos ela vai ter. Ela é a comandante de tudo. E o Halim, que é o marido, ele se obscurece, né, frente ao domínio, ou comando, melhor dizendo, da Zana, né? Você sabe que eu lia assim e eu via muito, né? A minha família, a minha avó, que é italiana, assim, então, porque a gente sempre fica, né, ouvindo muito que a mulher é muito submissa, mas, assim, na minha família, que vem também, né, de imigrantes, tanto do lado da mãe, do pai, todo mundo, eu sempre vi as mulheres muito no comando. A minha avó, minhas tias, assim, tias avós, elas mandavam nos homens, muito, né? E elas tinham uma verdadeira adoração pelos filhos homens, assim, meio que Zana também acontece isso, né? Tanto que essa é a grande questão entre ela e o marido, né? Que o marido vai ter ciúmes dos filhos, porque é como se eles tivessem roubado a atenção da mãe, que era só dele aquela atenção. Então, nossa, eu acho que ele é um livro que ele é muito. Não tem como a gente não colar no livro, porque parece que a gente vê essas questões, esses conflitos, assim, o tempo inteiro perto da gente, né? É. Agora, mas o que surpreende mais é que ela é a origem do Halim, tudo é muçulmana, né? Na cultura muçulmana, a mulher não tem tanto poder assim, né? E a Zana tem todo o poder, em relação até a Domingas, né? É. Uhum. É. Mas você sabe que se a gente se aproximar mais, né? Eu tenho, assim, algumas pessoas conhecidas que são muçulmanas, eu tenho a impressão que é assim, da porta para fora é o marido que manda muito. Mas da porta para dentro, elas têm elas opinam mesmo. Claro, tem muitos desmandos também, né? Muita violência, isso tem. Mas, assim, as mulheres que eu conheci, que são muçulmanas, elas contavam outras coisas, sabe? Contava esse bastidor que a gente meio que tem acesso nesse livro, sabe? Dessa mulher que ela que resolve, né? Que aqui, ó, da casa, quem manda aqui sou eu. Você tá ligado aí com o dinheiro, mas aqui sou eu que cuido de tudo. Então, eu entrei nesse lugar, assim, meio que parece que eu tava pisando assim, num território meio conhecido das matriarcas. Mas o curioso é que enquanto a Zana é a matriarca que comanda, a Rania não tem esse espaço, né? Não tem, A mas também filha. decidi não casar, né? É.
Isso, ela tem essa coisa que eu acho forte, né? Decide não casar, depois ela vai morar sozinha, né? Também ela mora sozinha, né? Eu me lembro que ela mora e ela decide tomar conta da loja dos tecidos e tal, das lojas. Então ela tem essa coisa da comerciante, né? Então ela tem esse, esse espírito, né? Parece um pouco mais livre. Que é o espírito do pai, né? Porque o Halim era o comerciante, né? Sim. Agora, Gê, uma coisa que é impressionante no livro são as intertextualidades, né? O livro conversa com uma série de outros, né? Principalmente a Bíblia, né? Sim, você colocou até, né? Você fez um PPT, né? Você quer que eu passe? Isso. Pode pôr, pode pôr, pode pôr. Eu acho que eu vou colocar porque é um PPT que tá muito bom e deixa eu ver aqui, deixa eu achar esse PPT. Pode compartilhar aí pra Chegou gente. aí? Chegou. Chegou. Amplia aí pra gente, Gê. Tá, peraí. Vai ficar Eu só acho ele. que... Embaixo. Não, para baixo, para baixo. Aqui? Esse aqui? Não, tá embaixo. Na barrinha cor de laranja tem uma janelinha. Do Ah, lado sim, sim, sim. mais Ah, pra cá, mais pra tá. cá. Aqui assim? Não. Mas não é Vai lá. assim que a gente tem que colocar aqui, ó. Assim. Não, pode ser. Tinha que ampliar. Mas, Gê, mas ampliou na para linha você? laranja, na Ah, linha laranja, do lado, parece um livrinho aberto e tem uma telinha. Você estava lá, clica naquela telinha. tá. Ah, na telinha. Aqui? Aí mesmo, clica aí. Ah, Isso. tá, certo. Aham. Aí deve ampliar, devia ampliar, mas também não tem importância. Não Aqui tem no meu tá importância. aparecendo na tela inteira. No Tá seu, ótimo, então. né? Tá, vamos embora. Aí E, tem o liquidação, que a gente já falou, aí sim, vem o próximo slide lá. que você fala um pouquinho das características gerais, né? Isso, acho que a gente já até passou um pouco por ela. Se você quiser passar lá, vamos lá. Uhum. Já ir para intertextualidade? Pode É? ser que sabe, você que manda, Uhum. meu. A live é tua. Ah, é minha? Eu acho que aqui a gente falou bastante sobre, falamos do flashback, né, que começa já com o fim, e a gente já tem Sim. uma base, e que você já falou das digressões, todas as digressões, e aí eu acho que, para quem não leu, assim, vai se... Porque por mais que seja um romance que tenha, assim, possa ser classificado como um romance regionalista, porque ele está trazendo, né, Manaus, trazendo toda a Amazônia, esse lugar, os detalhes, essa descrição, ela também está muito ligada a esses corpos, né? Então, são a descrição do espaço, do próprio espaço, até essa confusão, né, entre esse espaço mais selvagem e a cultura chegando e moldando, né, trazendo o cimento, o asfalto para Manaus. Isso eu acho que tá muito no interior das personagens, né? Esse conflito entre essa selvageria, essa coisa instinta, que seria uma natureza, vamos dizer, bem entre aspas, pura, e a novidade, né? A novidade de uma cidade que vai ser uma cidade grande, né? Aliás, você falou de uma coisa, enquanto você coloca lá no slide da intertextualidade, só para a gente falar disso, Uhum. mas quando você põe no slide da intertextualidade, uma coisa que você falou que eu acho curioso, porque o Omar se mantém em Manaus, ele mantém aquela visão de ser um manauara mesmo. Já o Jacob não, né? Ele vem para São Paulo, aquela ideia do progresso da cidade grande, né? Uhum, uhum. Eu acho essa parte assim interessantíssima, né? Porque e me lembra muito quando a gente pensa eu tô pensando assim na aporia da paternidade, né? Que é aquela questão assim, quem é o bom filho, né? Aquele que fica, né? E segue tudo que o pai, segue o mesmo caminho do pai, ou aquele que vai embora e deixa. Quem que utiliza mais a herança, né? Porque isso a gente vai ver também um pouco em Lavoura Arcaica, né? Que tem o André, né? E o irmão do André, esqueci o nome agora, mas que o André sai de casa e ele renega tudo do pai, né? O Omar não renega, mas ele vai embora e ele volta, mas ele volta já modificado, né? Modificado por O essa Jacob. vivência.
O Jacob, que volta, Desculpa, identificado. o Jacob, que já foi, na verdade, ele não vai por vontade, ele vai depois como uma consequência, porque primeiro ele é mandado estudar fora, né? Então a família separa os dois irmãos e ele se sente inferior porque ele foi, não ficou na casa, foi mandado estudar no Líbano, né? No Líbano que ele vai estudar? Ele vai para a família lá do Líbano, eu acho que ele não chega a estudar lá, mas ele trabalha. Ele não fala do que aconteceu no Líbano. É muito curioso, perguntam várias vezes para ele do que ele viveu no Líbano e ele não fala. E como é tempo de Segunda Guerra Mundial, eu acho que ele é um cara que carrega muito trauma, né, de uma vida de necessidade, não só necessidade material, mas muita necessidade afetiva. Eu acho que o Jacob precisa do afeto e ele não recebe esse afeto de volta, né? Sim, exatamente. E enquanto o Omar recebe tudo, né? Recebe tudo. É o filho, assim, que Zana faz tudo por ele, né? Então, também aí, né? Todas as questões familiares, assim, eu acho que estão muito bem colocadas aí, né? Quanto se dá, quanto não dá, né? O que você... não há garantia nenhuma de ter filhos, né? Do que vai acontecer com os filhos, né? Não Aliás, tem receita. ô Jerusa, pode descompartilhar isso aí. O bate-papo tá tão bom que a gente não precisa nem desses slides aí. Vamos bater no papo direto. Me diz uma coisa, Jerusa, vamos lá, perguntinha, hein? Eu tenho uma opinião. Vamos ver se a gente casa em termos de pensamento. Qual dos dois é o vilão? O Omar, o peludinho ou o Jacob, o engenheiro? O que você acha? Pois é, né? Como a gente vai saber isso, né? Porque eu acho que em determinado momento o livro vai todo levando a gente para achar que o Omar é o vilão, né? Dá a impressão, porque o outro é o que tá lá, é o que. Eu não me lembro, eu tenho a impressão que ele é o que até manda dinheiro quando tá todo. Porque ele vai mandar dinheiro e ele parece o bonzinho e tudo mais. Então a gente vai ficando contra o Omar, porque o Omar é descabeçado, né? Não sei se pode falar na live, mas já vou falar, é meio putanheiro, né? Inteiro. Totalmente, né? E faz e bebe. Então, passou uma série na Globo, né? Você chegou a assistir? Eu não consegui assistir Também também. não consegui assistir, E infelizmente. parecia muito linda, né? Porque acho que era filmada pelo aquele Luiz Antônio Luiz Carvalho lá, não sei. Luiz Fernando Carvalho, Luiz acho que Fernando sim. Carvalho, que faz umas coisas. Que fez até, inclusive, acho o filme do Lavoura Arcaica. Ele fez Capitu, né? Ele fez Os Maias do Essa, né? Nossa, é um cara que é incrível. Então imagina que maravilhosa que deve ter sido essa minissérie, mas eu não consegui ver. E era com o Cauã, né? Nossa senhora, é obrigatório ver, né? Coisa linda, né? Mas aí depois, conforme as coisas vão se... Bom, também tem coisas que o Omar faz muito erradas, né? Com a própria Domingas, depois a gente descobre, né? A gente pode falar na live tudo do livro, assim? Pode. Agora, aliás, você fala do Omar. O Omar ele estupra a Domingas, mas a Domingas já tinha afeto pelo Jacob. Eu vejo assim, vamos lá, Jerusa. O Jacob, a grande rivalidade entre Jacob e Omar se dá quando eles estão naquela sessão de cinema, e aí dá uma pane, eles acendem a luz, e o Omar vê o Jacob recebendo um beijo da Lívia. E o Omar estava interessado na Lívia. Muito bem. Tempos depois, o que acontece? Domingas tem um afeto maior por Jacob, porque ela criou o Jacob de uma certa forma. Então, o estupro, claro que eu não estou justificando, eu sou radical em relação a estupradores, mas acho que o estupro ali foi uma vingança do Omar, né? Já que o Jacob pegou a Lívia, que era para ser minha, agora eu pego a Domingas, né, que era para ser do Jacob. Não sei, eu acho que a rivalidade, né, pensando-se na rivalidade de irmãos, e aí só para a gente encaixar naquela intertextualidade que a gente começou a falar, a Bíblia, as principais bíblicas que a gente vê ali, Esaú, Jacó e Caim e Abel, né? Então, assim, eu vejo o Omar, ele vai se vingar o tempo inteiro de Jacob, e Jacob vai se vingar o tempo inteiro de Omar, né? Então, por isso que acho que a gente não consegue definir qual dos dois é o menos pior, né? Porque nenhum dos dois é bom.
No fim do Exatamente, porque enquanto um vai praticar essa vingança toda, né, de modo muito instintivo, né, que é o Omar, né, selvagem até, né, porque, como você disse, por meio do estupro, né, ele marca o Jacob, né, ele marca o rosto do Jacob com uma cicatriz, né, ele tem uma cicatriz que é dessa briga, e então ele é muito, vai lá. Agora o Jacob é tudo, ele é mental, né? Então tudo que ele vai fazer, ele planeja, né? Inclusive comprar, né, a casa, porque parece que é ele que compra a casa. Então todas as vinganças, elas são muito arquitetadas na cabeça. Eu diria até que eles devem ser de escorpião. Se eles tiverem um signo, eles são escorpianos. Eu ia falar que o Jacob é escorpião, mas eles são gêmeos, né? Então os dois têm que ser. Mas aí eu acho que o Omar deve ter ali sei lá, nasceu depois e pegou um ascendente diferente. Ou antes ou depois e pagou um ascendente e passou ali diferenciando. Mas se você for ver, O Omar é físico, né? É força bruta, e o Jacob é cérebro, é né? É força cérebro. cerebral para É como se vingança. fossem duas faces de uma moeda, né? Se os dois se juntassem, talvez houvesse um equilíbrio, né? Porque É o aí duplo. é um duplo, né? Eu acho que um duplo espelhado, assim, que daí contradiz um o outro. Porque talvez um pouco da racionalidade salvaria o mar, um pouco da racionalidade de Jacob salvaria o mar, e um pouco desse instinto também, né, dessa força bruta salvaria Jacob, né, de Ô, Omar. Gê, pensando que eles são duplos, vamos lá, são gêmeos. Uhum. Se eu odeio o meu irmão que é igual a mim, eu me odeio. É, sim, né, sim, eu acho que sim. Principalmente, assim, as camadas mais as nossas camadas interiores, né? Porque eu vejo o outro com o mesmo corpo, vamos dizer assim, né? Com um corpo igual ao meu, né? Com um espaço igual ao meu, porque é filho igual, né? Tem a mesma casa e tal. Só que o que dá é uma plasticidade diferente àquele corpo, que ele se movimenta diferente, ele faz coisas que eu não consigo fazer, né? Tem as mulheres que eu talvez não consiga, ou dance, cante como o Mar fazia, e eu não consigo ser extrovertido dessa forma. Então, acho que isso vai gerando mesmo, né? Um ressentimento, um rancor de si. Um rancor é de si, como você disse, né? Se você fosse aplicar a escrita curativa em um deles, onde você chegaria? Ai, que legal essa pergunta, viu? Olha, eu acho que eu teria de fazer com os dois. Com os dois, sabe? A escrita curativa, porque eu acho que iria aparecer aspectos iam emergir na linguagem de modo muito diferente, de modo muito diferente. Eu acho que a gente ia começar a perceber porque na escrita curativa a gente começa a perceber o que a gente esconde, né? Então, o mais interessante da escrita curativa é isso, porque as pessoas entram no curso pensando assim, olha, eu quero escrever sobre tal coisa. E elas até pensam que estão escrevendo sobre tal coisa, mas quando elas trazem emerge algo que elas não sabiam, que era algo que queria ser escrito por elas. Então toma a frente. Eu acho que a gente ia ficar muito evidente tudo isso que eles estão escondendo, né? Essa inveja, eu acho. Essa inveja desse outro, esse desejo. E aí a gente ia descobrir também os motivos, né? A motivação dessa inveja. Essa chave de motivação é a mãe, né? O problema maior ali é a Zana, você não acha? É, eu acho, sempre eu acho que as mães são, são o maior problema do mundo. Por isso que eu não quis ter filho. Ai, meu Deus. Mas não, elas também são queridas. Mas as mães, elas são, são muito suscetíveis, né? São humanas, elas amam também, elas também não gostam, e também o papel de mãe é um papel muito difícil, né? Então, Acho que no ou caso da você. Zana é mais do que isso. Eu acho que a Zana é a questão da posse. É o meu filho e de mais ninguém. É o meu Omar, é o meu peludinho.
Tanto que quando ele se envolve com a Paulo Mulato e com a Dália, ela coloca as mulheres para fora, ela consegue um domínio excessivo, né? Eu acho que a gente vai voltar no Édipo, é meio edipiano, mas é o avesso do edipiano, né? Porque aí, no caso, é ela que se apaixona pelos filhos, e não os filhos que se apaixonam pelo pai, né? Então, Uhum. pela mãe, no caso. Então, ali é meio um Édipo meio às avessas, né? É, sim, é. Nossa, e eu vi isso acontecer com a minha avó, né? Vi na pele essa paixão que ela tinha pelo filho, então que acaba sendo uma paixão destrutiva, porque você não deixa ninguém se aproximar, né? E quando se aproxima, você destrói tudo, né? Então é bem forte isso, é bem forte. E aí nessa é muito curioso as mulheres, né? Porque como essa mulher ela é tão, né, dominadora, tão soberana, as outras que estão ao redor, que no caso Domingas, né? E a Hannah, né? Rania ou Hannah? Rania. Rania. E Rania, elas não têm espaço, não tem espaço para ser, né? Elas não podem acontecer. Tanto que a gente só vai saber mais mesmo as coisas depois de tudo, né? Bem depois, quando Nael vai buscar mesmo. Porque imagina também, tudo bem que eu acho que é uma realidade dessa formação brasileira, como você disse. Mas Domingas, ela vive ali como empregada a vida toda. Né? É uma agregada, na verdade, é uma escravizada disfarçada de libertada, né? É isso. Exatamente, é. Escravizada. E claro que Zana sabia tudo, né? Mas não aceita. Uma coisa interessante é que eu percebo que as personagens elas vivem em silêncio, né? No fundo, é todo mundo silencioso lá, já reparou? Sim, exatamente. Cada um vivendo a sua história e eu acho que quem era a figura assim mais, porque mesmo o Omar, né, com tudo isso, com aquela quebração de coisa e tal, aqui dentro é tudo muito é tudo muito solitário, na verdade, né? Também é uma solidão ali que ele vive, né? Quando Tanto que ele ele fica andando por Manaus, né? Aí é bem a solidão dele mesmo. é solidão. Eu acho que a única pessoa que era para fora mesmo no livro é o Halim, né? Acho que o Halim é esse ser para fora, né? O Ralinho, o avô, O avô, ele é um pouco. porque Na verdade, eu acho que ele só é para fora porque ele conta pro Nael o que acontece. Mas de resto, também acho que ele é silencioso. mas por ser comerciante, né? Assim, uma pessoa que tá ali, né? Fazendo essas negociações. E também, eu não sei, ele me marcou, a figura dele me marcou, assim, por ele ter olhado para Zana, e aí ela ter lido aqueles poemas, ele ter se apaixonado, ele não ter desistido, e ter ido atrás, ficado. Não sei, acho que eu me apaixonei por Halim no começo do livro. E também É, por Nael, um pouco por Nael, porque eu acho que o personagem Nael, assim, não sei, é aquela pessoa, assim, aquele cara, né? Vamos dizer assim, aquele cara que ele é misterioso, né? Melancólico, aquela melancolia, né? No sentido bem de melancolia, assim, já é o cara que perde uma coisa que nunca teve, né? Melancolia também é isso, né? Essa perda, esse sentimento de perder algo que você nunca teve de fato. Então ele sempre melancólico, poético, né? Porque essa perda, naturalmente, ela acaba virando poética, né? Porque a poesia é isso, né? É um lugar de algo que parece faltar na linguagem, né? E aí aquilo transborda, né? A aparência de quando de falta seja de conexão, de racionalidade na poesia, é o que faz a poesia, né? Transbordar. E aí eu acho que é uma personagem, assim, pela qual eu também me apaixonei. Essa e o Nael ida. é que vai escrever, né, a história. Aliás, ele que vai dar. Engraçado, uma coisa que me ocorreu agora, vê se você concorda comigo. Como a maioria das personagens ali vivem num silêncio muito grande, o Nael vai dar voz a essas personagens, aí o senhor Bakhtin aparece com a tal da polifonia, né? Aham. E além de dar voz a essas personagens e eternizar a história delas, ele se torna o escritor que, não sei se você lembra, quando o Nael ele fez 18 anos,
o Halim deu uma caneta tinteiro para ele, quer dizer, quase dizendo para ele, escreva, né, a minha vida para que ela não se perca no tempo, né? Sim, sim, sim. Então, na verdade, né, se for ver assim, agora que me ocorreu também, você falando isso, ele é o verdadeiro herdeiro, né? Porque É, ele herda a história, né? E inclusive ele herda a caneta, o instrumento que vai colocar, dar continuidade a essa história, né? ele é o herdeiro mesmo, ele é o Ele é herdeiro. o E herdeiro. uma coisa que me ocorreu agora, quando a Domingas morre, ele pede para a família deixar enterrarem a Domingas do lado do Halim. É engraçado, porque ali está avô libanês, mãe indígena, né? A união dos povos se dá na morte, se dá na finitude, é isso? Nossa, é interessante isso, né? Nossa, porque talvez que a gente precise disso, né? A vida sempre numa guerra, encontrar assim a paz mesmo, esse momento de harmonia, só na finitude, né? Que curioso isso, né? E alguns não encontram, porque a Zana não encontra essa harmonia. Ela morre e os meninos continuam rivais, inimigos, né? Porque essa é a preocupação, né? Ela começa com essa. Meus filhos fizeram as pazes, né? Ela Eles morre não vão com isso. fazer. Não vão fazer nunca. Não, É. nunca. Se tivesse dois irmãos, parte Uhum. 2, a revanche, o retorno, Uhum, uhum. vai continuar na rivalidade. Eu ouvi em algum momento, não sei se que o Milton Ratum, eu não sei, porque teve eu falei, né, para você que eu escrevi um material Manual. didático, né, para o PNLD, para esse livro aqui, que é o Dois Irmãos em quadrinhos, né, da Companhia das Letras. Ah, você tem também. Ai, maravilhoso. E aí, né, na época que eu estava fazendo esse trabalho, eu fiquei lendo várias coisas assim do Milton Ratum, várias entrevistas, e eu tive uma impressão de ter lido algo como se ele tivesse escrito um outro livro, que falava assim de alguma coisa, dando sequência a Dois Irmãos. Não sei Eu se não acho sei. que ele não publicou nada, porque senão a gente saberia, mas um livro que aprofundava mais coisas, né? Não sobre eles, mas que passava ali também. Mas eu não sei, e esse livro é muito bom, né? Se os É, adolescentes nos o- virem aqui falando hoje, esse livro é bem bacana, é bem bonito. vamos dar uma. Chegar perto. É um livro em Eu gostei quadrinhos. bastante, Gê. Mas Oi. você sabe, uma coisa que eu acho ótimo, te dar uma ideia perfeita do livro, mas eu acho que os quadrinhos estimulam as pessoas a lerem o livro integralmente. Sim, eu Não também acho? acho. Eu acho porque aqui você mergulha, né, no livro mesmo, você mergulha no psicológico, né? Você mergulha dentro da personagem mesmo. Porque para você fazer esse mergulho, você precisa de um tempo, de uma duração na linguagem, né? No texto escrito, no texto verbal. Meio que quase que a gente lê devagar esse livro. Não dá para ler. Não é questão de rápido, né? Você pode até falar, não, eu vou ficar 3 dias, eu vou ler tudo, mas assim, ele é moroso, né? Ele se demora. O Derrida que fala bonito, né, desse verbo demorar, né? É morar dentro, morar dentro. Ele fica morando dentro da gente, né? O livro dos irmãos, do Fábio Moon e do Gabriel Bá, ele tem buracos de silêncio. Então, é pouca linguagem e a imagem, e você tem que construir muita coisa aqui dentro. Então, tem uns aspectos muito interessantes nesse livro, por exemplo, que eu acho que ele não deixa claro quem é o pai de Nael. Eu acho que por ser, e uma escolha, eu acho, dos autores, porque aqui fica mais claro, né? Quem é o Não, eu não acho, você não Gê, acha? não Não. acho. Eu achei que ficou um pouquinho mais explícito, embora. Não, ela não fala assim, é fulano, né? Não falo. Bom, não fala. Mas a gente parece que. Eu peguei mais aqui o pai. Mas nesse aqui fica um buraco maior por ser imagem e usa poucas palavras. Então, tive essa impressão. Eu Eu gosto desse. também. Quando eu li os quadrinhos, eu já tinha lido o livro e tudo, mas na leitura do HQ, eu percebo que
para mim, fica faltando muita coisa. Uhum. Então, talvez nesse sentido mesmo de não vão preencher tudo e disparar no leitor a possibilidade dele preencher isso com a sua imaginação também, né? Eu acho que é por Exatamente. aí. É um convite, né? Mas e acho que é por conta desse convite, dessa abertura, que eu acho que a pessoa mesmo, como você disse, vai ler e vai querer mergulhar. Porque a hora que ela entrar, assim, na assim, depois que passa a parte de Zana, né? E vai no capítulo 1, quando ele entrar em contato com essa linguagem, ele não vai conseguir descolar. Não vai conseguir, porque é muito. É uma delícia, né? Olha no capítulo 4, né? Quando. Vou até ler um trechinho. No capítulo 4, quando Nael começa a falar mais dele, né? Ele diz assim: Eu não sabia nada de mim, como vinha ao mundo, de onde tinha vindo, a origem, as origens, meu passado, de alguma forma palpitando na vida dos meus antepassados. Nada disso eu sabia. Minha infância, sem nenhum sinal da origem. É como esquecer uma criança dentro de um barco, num rio deserto, até que uma das margens a acolhe. Anos depois desconfiei. Um dos gêmeos era meu pai. Nossa, é tão maravilhoso que não tem como, né? A gente vai num encadeamento na leitura, assim, que parece que você vai voltando assim na memória, né? Você vai voltando, parece que o ritmo vai te levando para um lugar assim que é um mergulho mesmo. Eu acho. Eu sou muito apaixonada por esse livro. Meu E Deus. a intertextualidade bíblica está aqui, né? Que esse Já tá barquinho aí, foi Moisés, está aí. né? Já tá aí. Ah, o Aquele... Halim é o próprio Jó, Exatamente, exatamente. né? É. Ele é um livro realmente muito rico. O, o... Agora vou te pôr uma fogueira, posso, Gê? Pode. Se você fosse elaborar uma questão a respeito do Dois Irmãos, você giraria em torno de que núcleo? O que você acha que é mais. Tá, a rivalidade dos irmãos, a gente é o óbvio, não é? Mas sem ser a rivalidade dos irmãos, que é o óbvio, que é o eixo do livro. Por onde você caminharia para explorar? Aí vamos mudar até a pergunta, numa questão. O que você acha que o leitor do Dois Irmãos tem que ter mais atenção, né? Além da rivalidade entre os irmãos? Eu acho que eu, hoje, assim, se eu fosse ler de novo, né, esse livro, eu gostaria de ler de novo esse livro. E eu gostaria de olhar um pouco para essas duas mulheres, Rânia e Domingas. Se eu fosse ler novamente, e claro, e as outras mulheres que aparecem, as duas que se relacionam com Omar, né? A Dália, né? Dália? A Dália, isso, e a Palmulato. É. A Palmulato é que ele vai para o rio com ela e fica no barco, né? Então, Isso. essas mulheres, né? Acho que na época é que a gente vive assim o boom do feminismo, né? Então, de algum modo, eu acho que nesses últimos anos eu tenho vontade de ler todos os livros de novo e olhar agora por uma perspectiva que para mim também é nova, né? Embora acho que nós, né, da nossa idade, nós tenhamos sempre sido feministas, eu acho que agora eu pelo menos sei melhor o que eu sou, né? O meu feminismo e tal. Agora eu sei um pouquinho melhor. E aí eu acho que eu olharia um pouco mais para essas figuras, sabe? Como é que vivem essas pessoas que estão em segundo plano? Porque a ideia nossa central é olhar para isso que você falou, né? Rivalidade. A primeira coisa que o sol abre a janela, o sol bate ali. Mas e isso que fica nas sombras, né? Como é que essa irmã se revela, como ela se constrói, apesar, né? Como ela se constrói subjetivamente, identitariamente, apesar de ser deixada à sombra. Como Domingas consegue também se construir, apesar de ter ficado, né, na cozinha, no bastidor, né? Está fora do foco. Eu acho que eu gostaria de olhar para essa obra, não fiz isso, né? Mas gostaria de reler pegando esses detalhes, né? Que nós somos pesquisadoras, né? Então a gente se atrai. E você? O que você Eu, fosse ler de novo? O que você olharia agora?
Jerusa, eu fiz o meu mestrado em torno da figura feminina, eu fiz o meu doutorado em torno da figura feminina, eu ia pelo mesmo caminho. Vamos fazer juntas, já que a gente está no mesmo caminho. Vamos, né? É o perfil feminino mesmo, eu acho que ele é bem destacado. E é uma coisa que os vestibulares têm destacado bastante ultimamente, né? Você pensar, por exemplo, na Paulina Chiziane, né? No Niket, que é leitura obrigatória para um Uhum. vestibular deste ano também, que é o da Unicamp. Então, o viés feminino ele é muito importante. Eu acho que a gente tem a Conceição Evaristo agora na lista de leitura obrigatória também. Isso para a gente não mexer nas mulheres do Machado de Assis, né? É verdade, Né? é. Mas eu acho assim, é um livro realmente, ele é impressionante porque ele é leve de ler, no sentido de que a leitura flui, mas ao Uhum. mesmo tempo ele é muito pesado de ser digerido, né? Porque as relações familiares complicadas sempre doem muito mais, né? Nossa, muito, muito. É, isso que você falou é interessante, porque se você for comparar esse livro com Machado de Assis, por exemplo, né, ele é muito mais leve do que Machado de Assis, porque parece que Machado de Assis é tudo imbricado, parece que cada parágrafo do Machado de Assis parece que tem um enigma ali, né? A gente tem um enigma para resolver parágrafo a parágrafo, né? Pegar, por exemplo, um Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Eu acho. Dom Casmurro, né, propriamente. É tudo meio. É tudo muito enigmático. E esse aqui, ele vai parecendo mais leve. Só que, só que na verdade, ele é um grande enigma, todo ele, né? Todo ele é um segredo. E porque por mais que a gente tenha um segredo meio, vamos dizer, revelado, né? Porque a gente pelo menos sabe algumas coisas, né? A gente sabe que provavelmente Domingas teve relações consentidas, né? Com Jacob e foi estuprada por Omar. Então isso a gente sabe. Mas, mas mesmo assim, não acabou a atmosfera de segredo, né? Ele mantém, ele consegue manter, mesmo abrindo pra gente isso, né? Se você falou em Dom Casmurro, a gente pensar em Dom Casmurro, a dona Glória manda o Bentinho para o seminário, a Kizana manda Jacob para o Líbano. No Bentinho, no Dom Casmurro, quem é o pai de Ezequiel? Aqui, quem é o pai de Nael? Olha o nome, inclusive, Nael, Ezequiel. Né? É, Ele bebe no Machado, com certeza, e principalmente no livro Esaú e Jacó, né, do Machado de Assis, com certeza ele bebeu no Machado também, né? A gente não tem como, sim, sim. não, fica bem evidente. Eu acho que é cria de Machado, né? Acho que ele é muito. E também a própria estrutura do romance, né? Esse romance que ele é bem acabado, né? Fincado no gênero romance mesmo, É né? de memória, né? O Machado é memorialista, basicamente. Memorialista, E exatamente. pessimista. Eu acho que o livro Dois Irmãos é bastante pessimista. Não chega a ter aquele pessimismo machadiano, né? Mas tem Uhum. uns dedinhos do pé no pessimismo também. Eu acho que Tem. é por aí. Oh, nossa, se tem ainda. Se tem. Peruda foi, olha, última coisa que você gostaria de falar dos dois, vai. Primeiro, última coisa, eu diria leiam, né? Leiam os dois, né? Mas também desse aqui, eu diria que para quem vai fazer vestibular, né? Quem vai estar estudando para o vestibular e tudo mais, eu acho. Esse livro está no vestibular ou não, Lu? É leitura obrigatória para a FUVEST. Nossa! Ó, então leiam esse livro aqui, né? Com com entrega, né? Com entrega, né? Olha só, eu abri aleatoriamente aqui numa parte e olha que bonito, abri na página 93, assim, do nada, e eu vi que eu risquei, porque o meu livro é todo riscado, assim, todo escrito nele, né? E olha que coisa linda. Eu acho que essas partes, assim, que são como se fossem máximas dentro do livro. Logo no começo ele diz assim: toda valentia é vulnerável. Olha que máximo isso, né? É. Toda valentia. E aí acho que a gente começa. Olha que interessante, a gente retorna lá na sua pergunta, lá do início da nossa live, né? Que você fala assim: quem é o vilão? Né? Quem é o mocinho e quem é o bandido?
E o Omar é o mais valente, né? Mas aqui é isso que a gente vai escutando também esse narrador Nael dizendo coisas pra gente. Olha, não é maldade, é vulnerabilidade, né? Então ele diz: toda valentia é vulnerável. Halim, tão sereno, sabia disso? Bateu firme no rosto do filho e foi embora. Só voltou para casa 2 dias depois. Durante as 2 noites de cativeiro, ouvíamos os urros de Omar, o ruído dos pontapés inúteis no cofre maciço, o tilintar grave das argolas de ferro. Bastava um maçarico para libertá-lo, mas ninguém pensou nisso, muito menos eu, que desconhecia a existência dos maçaricos e só pensava vagamente em vingança. Mas vingar-me de quem? Ah, é muito maravilhoso. No que você leu aí, Gê, o Nael, de uma certa maneira, ele tem muitas características de Omar, mas ele tem muitas características de Jacob, e tem até de Halim. E agora eu vou deixar, olha só, o Halim podia entrar na disputa. Nossa, Ele é o pai de Nael. Ai, menina, sim, esqueci de falar, era isso que eu queria falar para você. Menina, eu achava o tempo inteiro que era Halim. O tempo inteiro eu falava, não, esse menino é filho de Halim. É filho de Halim porque tá despeitado de Zana, porque Zana depois não ficou mais com ele por causa dos filhos e tal, né? Não foi uma mulher, né? Como ela era antes, é fogosa, né? Tem umas. E é muito maravilhoso. Tem uma parte do livro, agora eu não sei onde tá, mas que o Halim e Zana, eles faziam amor no mato, né? E em cima das urtigas. Então, olha que imagem incrível, porque eles ficavam se coçando depois. Daí ele vai falar, depois que as crianças nasceram, aí nunca mais as urtigas e tal, papai. Então, quer dizer, nunca mais podem ser que nem tenham transado. E aí eu sempre achei que era Halim. É tão interessante, né, quando a gente fala de um livro que a gente ama, porque parece que faz parte da vida da gente, né? E tipo, eu sempre achei que era Halim. E aí, quando ela fala que ela teve esse encontro sexual domingas com os dois, mesmo assim fica uma pulga atrás da orelha. Porque não tá claro. E olha, eu deixo isso aí como uma grande pulga também. Eu acho que cabe investigar mais detalhes, né? Porque Nael, se a gente for pensar na escrita curativa, ele pode não saber, mas o corpo dele sabe. Porque o nosso corpo sabe coisas que às vezes a nossa mente ainda não chegou na mente. Nosso corpo é mais antigo do que nosso cérebro, né? Nosso corpo começou primeiro, depois que o cérebro começou a se desenvolver no útero materno. Então é mais antigo. Então o corpo dele sabe, provavelmente deixou marcas no texto. Então acho que eu vou fazer mais uma leitura depois daquela das mulheres e vou começar a perseguir isso para ver se tem alguma marca de que Halim é o pai, né? Mas você sabe o que eu acho? É outra incógnita. É a mesma do Machado. Se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Aqui a gente não vai saber nunca A quem gente é. vai ficar falando da gente, né? Porque a gente vai acabar falando coisas que são nossas, né? Quando a gente fica. É interpretação, né? Interpretar é muito da gente. A gente dá Eu gosto, opinião, né? eu gosto nesse livro aqui de uma hora. Não sei se eu vou achar essa página quando Nael vai contar pra gente. E eu acho essa página muito linda. Não sei se eu vou conseguir achar aqui agora. É uma hora que Nael, no desenho, vai falar sobre a família e ele começa a lembrar. Quer ver? Essa imagem aqui, vou mostrar. Que é o capítulo 3, onde aqui é no capítulo 3 que Nael vai se apresentar, já mostra o rosto dele aqui. Então começa assim, né? Com esse quadro de Nael, capítulo 3, narrador. Aí ele entra na casa, né? Tá ouvindo, a mãe dele tá aqui na cozinha, eles têm uma conversa. E aí quando ele começa a narrar aqui, ó. É na página, deixa eu ver se eu te. É capítulo 3, porque não tem página, né? Um livro não tem página. Não tem. Você chegou, achou? Achei. Ele fala que cresceu, vendo as fotos do Jacob, etc e tal. Aí tem a Isso! rede. Então, essa imagem eu acho maravilhosa.
Porque aqui, ó, quando ele coloca o Nael, né? Ele não, eles, né? O Fábio e o Gabriel fazem essa imagem. Ele coloca o Nael de costas e todos os quadros, né? Porque ele é a genealogia aqui, né? Ele vai Sim. falar, tá todo mundo aqui, tá Halim, tá Jacob, tá Omar, tá todo mundo nos quadros da família. E ele virado de costas. Nossa, eu acho muito simbólica essa imagem aqui, porque ele daí no livro tá assim, que eles copiaram integral aqui, né? Cresci vendo as fotos de Jacob e ouvindo a mãe dele ler suas cartas. Mas ele também faz parte, né? Como neto ou filho, né? Que a gente deixou no ar. Ele faz parte dessa parede de retratos, mas ele tá de costas, porque ele é o filho, né? Da indígena, né? Da Domingas. Então eu acho maravilhoso. Sabe uma Maravilhoso. coisa, só para a gente encerrar, hoje, eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco, que você esqueceu, mas eu tô te lembrando. Foi um atraso. É o seguinte, a gente tem diversas personagens no livro, mas Manaus é uma personagem também na narrativa, né? Sim, é. Ela age, né? Ela age, e até aqui nesse livro mesmo, né? Você vê as águas subindo, né? Então as águas sobem, eu tenho a impressão, né? Aqui e verde, né? A água verde aqui, mas aqui meio em preto e branco. A cidade vai ser tudo engolido isso aqui, né? Cidade flutuante, A uma cidade cidade flutuante. flutuante. Então, como se ela tivesse os seus momentos, né? Seus momentos de mais seco, seus momentos de inundação. Então, eu acho que é por isso que não dá muito para pensar como um romance que ele é regionalista só, como se fosse um pano de fundo, né? Uma paisagem. Não, a cidade, ela entra com a sua força, com as suas características, mas também na personalidade deles, né? E uma coisa que é interessante, o que ele vai mostrando para a gente o que acontece em Manaus desde o ciclo da borracha, né? Até praticamente os anos 64, quando você tem o regime militar. E é engraçado essa passagem histórica, porque Manaus atravessa é a mesma da família, né? Da família do Halim, é a mesma. Exatamente. E é muito interessante você ter falado, né, da ditadura, porque a gente vai encontrar, né, nesse livro também um episódio, né, onde o, o professor, né, Laval. isso, poeta, né, ele era poeta, e ele é morto na ditadura, né. Sim. Então, também isso é importante, né, para os jovens leitores, para eles pensarem, né, no poder da linguagem, né, que a gente não está só falando de um livro legal, né, Não. a gente não está falando, olha, leiam esse livro aqui, porque ele é legal, porque você vai ter momentos de prazer, porque você vai pensar na sua vida. Não, é porque a literatura e a linguagem, ela é um fármaco poderosíssimo, né? Ela modifica a realidade, ela é perigosa, né? Ela é perigosa. Então, os governos, né? Os governos fascistas, eles vão dar um jeito de calar a literatura, né? A arte, de modo geral. E é engraçado só uma coisa, o Laval é uma figura muito significativa, ele adora os poetas simbolistas e tal, mas uma coisa curiosa é que Laval une Omar e Nael. Exatamente. O poder do professor de abrir o olhar das pessoas e de mostrar para elas, olha, o mundo não é só o que te mostram, né? Isso é bem legal. Tá bom, Gê, olha, eu fico super contente, foi muito bom conversar com você a respeito. Eu amei! E qualquer hora a gente marca uma outra obra aí para a gente poder bater um papão aqui, Nossa, tudo eu vou bem? adorar. Me chama todas as vezes que você quiser. Adorei Um estar com prazer. você, Tava com muitas saudades. Gê, muito obrigada, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo o seu Instagram, os seus contatos, tá bom? Tá Agradeço bom. imensamente o teu carinho, a tua dedicação e a tua atenção, e principalmente por aceitar fazer essa live hoje comigo. Muito obrigada, minha amiga. Um beijo, fica com Deus. Obrigada, querido. Tchau.